Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema extremamente diferente. Diferente porque você está sempre ouvindo, você sempre está agora presente, porque já virou contumácia, né? Ainda bem que virou contumácia. Nós vamos falar hoje sobre Libras, linguagem brasileira de sinais. Eu nem imaginava o que era Libras, eu só conhecia a Libra, que era a Libra esterlina, a moeda inglesa, né? A linguagem de sinais eu conhecia como, não sei, acho que linguagem de sinais, nunca tinha me chamado a atenção. E a minha convidada de hoje, que é uma tradutora especialista nisso, vai explicar toda a história, como é que isso surgiu. Eu tenho uma série de perguntas e creio que você também. Talvez algum de nós, que nós estamos assistindo hoje, talvez tenha em sua família deficientes auditivos, né? Então isso é de grande valia e que geralmente as emissoras de TV não trazem isso a público, porque acho que não dá Ibope, não representa interesse de quem vai investir nisso, né? A publicidade. Então, e quanto aquelas pessoas que têm carência de deficiência auditiva e outras deficiências, né? Ficam carentes desse tipo de informação. Então, hoje nós vamos, tenho certeza, vamos esclarecer isso tudo. Então, eu apresento para vocês a Cristine Pereira. E aí, Cristina, como é que você está? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem, tudo muito bem. Obrigado por ter atendido ao meu pedido aqui de falar sobre isso, né? Sobre Libras, que é uma especialidade sua. Primeira coisa, então, eu quero saber o seguinte: a Libras é uma coisa nova? A Libras, linguagem brasileira de sinais, é algo novo? Depois nós vamos falar o que é, mas é uma coisa que criou recentemente, porque eu não me lembro de tanto destaque sobre Libras. Hoje todo mundo fala Libras, mas eu não me recordo de ter ouvido isso no passado. Eu acho que existia uma terminologia diferente para identificar isso. Me fala sobre isso, por favor. Então, primeiramente, quero te agradecer, é uma honra estar aqui no teu programa, que eu acompanho e que muito acrescenta para a minha vida. Que bom. Inclusive, foi nesse programa que me inspirei em fazer meu projeto de mestrado para traduzir textos teosóficos através das palestras do nosso querido Jorge Ouro, né? Que bacana. Então, é um projeto que está aí, né? Primeiramente, é interessante falar na terminologia. Libras é língua brasileira de sinais. Mas por que língua, linguagem, né? Essa diferença? Linguagem é toda forma de comunicação. Agora, para uma determinada comunicação ter o status de língua, ela tem que corresponder aos preceitos gramaticais. E as línguas de sinais correspondem aos preceitos gramaticais através de pesquisadores, entre eles Stokoi, que Stokoi é um linguista americano que pesquisou as línguas de sinais e provou que ela é uma língua, ela acontece no hemisfério esquerdo, como todas as outras línguas. O que ela faz é que ela aciona também o hemisfério direito do cérebro, que trabalha a questão do 3D, da imaginação, da criatividade. Talvez, Grego, se me permite chamar claro, assim mesmo. Talvez você nunca ouviu falar das línguas de sinais, que são as línguas de sinais de todo o mundo. A Libras é a língua brasileira de sinais. Como a gente dizer assim, as línguas orais. E aí nós temos o português, o inglês, o francês, o alemão, o italiano. Sim. Nas línguas de sinais, nós temos a língua brasileira de sinais do Brasil, a LSF, que é a língua de sinais francesa, a ASL, que é a língua americana de sinais, e assim de cada país tem a sua língua de sinais. Sim. Puxa. E ela talvez é recente, com o advento aí da pandemia, a gente acabou vendo uma série de lives, principalmente lives de shows musicais sendo traduzidos, aí deu uma visibilidade. Religiosos, também, né? Os religiosos, você vê que todo religioso agora tem alguém fazendo a linguagem de sinais. Na verdade, iniciou aí a nossa profissão. Ah, tá.
Com a questão do Paulo, na Epístole dos Romanos, que dizia que a fé provém de ouvir a palavra de Deus. Então, houve a preocupação da igreja de levar a palavra de Deus para os surdos. Olha que Mas a interessante. língua de sinais, ela sempre existiu. Ela existiu antes mesmo das línguas orais. Sério? Bom, Sério. de alguma forma devia, né? Porque se eu não consigo expressar o verbo, né, eu tenho que sinalizar, fazer algum sinal. Que bacana. Na evolução da humanidade, né, antes da gente desenvolver o mental para a comunicação, essa que nós fazemos hoje com tanta destreza, se começou umas combinações, vamos imaginar no meio da floresta, um perigo. Então, começou alguns sinais de sobrancelha, o apontamento. Isso. Então, o gesto e o apontamento vêm antes das línguas orais. Tem estudos que mostram isso. Que interessante, né? A gente nunca percebe certas coisas, né? Mas agora você está falando, a gente usa direto, até hoje os sinais, né? Silêncio lá em cima, shh, fica quietinho. Então, né? São sinais que as pessoas interpretam sem verbalizar, né? Interessante. Convenções. Convenções, boa, é a palavra exata. Isso, convenções. O pai da linguística, Saussure, né, que é um professor que os alunos escreveram todas as aulas dele, onde ele fala da língua, como que é a língua como um fator social. A gente convenciona, a gente não pensa nisso, nós falamos uma série de palavras e a gente não pensa que convencionamos nome, convencionamos. Tem a etimologia da palavra, mas nós convencionamos o morfema no com me. Os dois juntos é nome. Isso significa nome de coisas, de pessoas, de animais. E nas línguas de sinais também tem uma convenção, que é diferente do gesto. É isso que eu ia te perguntar. É isso que veja só agora. Eu vou te interrompendo, você me desculpe, só para pegar. Vamos lá. Agora, você está falando agora comigo, você está se expressando, e você está fazendo movimento com as mãos. Mas é movimento de... Sim. Eu não sou descendente de italiano, mas eu sempre falei com as mãos. Mas agora, quem está nos vendo e tem deficiência auditiva, ele está entendendo alguma... Não tem nada a ver. Como é que ele vê essa movimentação das mãos quando a gente está se expressando? Exatamente como uma expressão. Né? Eu sempre fui uma pessoa bastante expressiva, assim. Eu lembro que a minha mãe me dizia, guria, não faça tanta careta que tu vai ficar velha logo. Minha mãe me dizia assim. Eu sempre fui essa coisa assim de arregalar os olhos, ou de fazer uma cara muito forte quando não estou entendendo, né? E utilizar o corpo todo para falar. Isso é uma característica minha. Então, as línguas de sinais me proporcionaram intensificar isso. Um surdo nos assistindo agora, se não tivesse essa janelinha aqui, que eu mesma estou traduzindo no nosso programa, ele não estaria entendendo nada. Mas tem a leitura labial. Grego, não existe. Sabe? Boa, foi bom você falar isso. Como é que fica? Não existem as duas coisas juntas, então? Assim, você consegue captar... Tem um estudo da professora Ronice Miller, de quadros, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, que ela foi a idealizadora da primeira graduação de Letras Libras, que eu tive a honra de fazer, a primeira faculdade de bacharelado que me formou tradutor-intérprete, e também a primeira faculdade, graduação, né? Se diz graduação para ser professor de Libras, que possibilitou ao surdo ter uma formação a nível superior. A professora Ronice diz que, nas pesquisas dela, 20% você consegue captar da leitura labial. Por quê? Tem vários aspectos. Primeiro, as línguas orais não são naturais de uma pessoa com a condição da surdez. Surdez, assim, a gente vai ter que falar, depois a gente pode seguir aqui com a terminologia deficiência, que é importante falar, a terminologia pessoas com deficiência, mas aqui na questão da leitura labial, a gente tem a ideia assim, o surdo lê lábios. Eu escuto muito
muito isso, dizer assim, ele lê lábios. Ou numa família, meu filho é surdo, mas ele lê lábios. Não é bem assim. Nós, lá no ventre da nossa mãe, a gente está recebendo o que chamamos de input. A gente está recebendo informação do rádio, da TV, da mãe falando, da vizinha, do irmão, do filho, do pai, palavra, 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 palavra. E o que são as palavras no cérebro da gente? São códigos. E códigos que são, a gente chama dos morfemas. Vou explicar um pouquinho para poder entender. Morfema. Sim. O que é o morfema? Unidade mínima. Por exemplo, a, guá, fe, mo, lo, to. Não significa nada. Sa, de, di. É o morfema, é a unidade mínima. Agora, quando você junta mo com to, moto, já aciona um significado. Sim. Moto Harley, moto de entrega, moto de brinquedo, motosserra, daí vem todo o referencial que eu tenho imagético sobre essa palavra. Então, essa é a codificação que o cérebro faz. Mas quando eu escuto esse som, moto, aciona a codificação. Como que uma pessoa que nunca ouviu vai acionar essa codificação e remeter isso para uma leitura labial? Tem razão. Então, tem relatos de pessoas surdas que elas falam que é muito sofredor aprender a fazer leitura labial. Olha! Dias e dias de estudo, horas e horas com fonoaudiologia, que esse é o sinal de fono, tem 2 sinais, esse ou esse, né? Para você entender a vibração, codificar a vibração e o movimento. Aí se pega uma pessoa que fala assim, moto, pronto. Falo do Groisman, Serginho Groisman, você tem que articular muito bem. Então, por exemplo, eu não vou poder conversar com o surdo? Pode. Eu posso dizer assim, copo, hora, eu posso passar algumas informações, mas aí ter uma conversa como nós estamos tendo aqui agora e pensar, supor que uma pessoa surda vai entender toda essa frase, não existe. Puxa, que interessante, é a questão de você querer normalizar, você querer normalizar a pessoa que tem essa condição, porque aí nós vamos para a terminologia da deficiência. A gente pensa assim, qual é o contrário, o conceito ainda está em evolução. Qual é o contrário, o antônimo de deficiência? Na cabeça da gente vem eficiência, e não é. O antônimo de deficiência, né, é ter, porque deficiência é falta. E o contrário de eficiência é ineficiência. Exatamente, exatamente. Só que no entendimento geral, a palavra, num primeiro momento, remete a é deficiente, é incapaz. Aí nós vamos para o capacitismo. É uma pessoa inferior, é uma pessoa que precisa ser consertada. Por isso que é bom a gente estar tocando em todos esses temas aqui, porque ninguém sabe disso. Então, às vezes você fica insistindo numa coisa que é uma didática errada. Errada por quê? Por desconhecimento, como você está dizendo agora. Eu estou tentando conversar com um deficiente auditivo e ele não está me entendendo. Eu faço até os... Mas não é a linguagem que ele realmente entende, porque ele tem uma série de fatores, como você está explicando, que fica difícil disso. Mas vamos voltar um pouquinho naquilo que você estava, eu te interrompi. Você falou cada país, cada região tem a sua linguagem. Por que cada região tem a sua linguagem? Por causa da expressão idiomática? Como é que é isso? E outra pergunta para você responder, que faz parte do tema. Se eu vou para os Estados Unidos, por exemplo, alguém lá vai me entender ou vou ter alguma dificuldade na linguagem de sinais? Com alguém conversando sinais com outra pessoa. Existe uma linguagem internacional de sinais? Perfeito. Partimos do pressuposto de que a língua, vamos
vamos firmar nisso, é uma língua, né? Sim. Não é uma linguagem, é uma língua. A língua é viva. Todos os dias estão surgindo palavras novas. Verdade. Tem palavras que entram em desuso, né? Então, as línguas de sinais também. E as línguas, elas se constituem nas comunidades. Por exemplo, eu vim agora do Rio Grande do Sul, aqui para Santa Catarina. Eu já morei aqui uma época e agora retornei. Eu trabalho no Instituto Federal de Palhoça, bilíngue, e na Universidade Federal de Santa Catarina como tradutor interno. E aqui existe uma série de regionalismos, assim como nas línguas orais. São sinais próprios e às vezes difere de cidade a cidade. Então, no Brasil, as línguas de sinais, elas sofreram influência das línguas de sinais francesa, que foi onde teve a primeira escola, onde nós tivemos o Abad Lepé. O Abad Lepé, ele foi um estudioso que ele se dedicou à humanidade, inclusive ele ganhou na Assembleia da França o título de benfeitor da humanidade, porque ele usou toda a sua herança para construir a primeira escola, e na época se chamava Escola para Pessoas Surdo-Mudos. Que época foi isso? Que época foi isso, Cristina? 1700. Olha, 1700 e pouco. Tá. Isso, 1700 e pouco. Porque se entendia naquela época que a pessoa surda era muda também. Só que a mudez é outra deficiência. A mudez, eu preciso ter uma deficiência, uma falta no mecanismo da fala, do aparelho fonador. Mas aí dizem assim, mas ele não fala, não oraliza, então é mudo. Não, aí nós precisamos, de novo, conhecer o conceito das palavras. Mudez é outro. Mas aí, por muito tempo, ficou o estereótipo de mudo, mudinho. Então, hoje, voltando também um pouquinho à primeira pergunta que você falou, que você nunca ouviu falar, mas você já deve ter ouvido falar do surdinho, um vizinho surdinho. Sim, surdinho. Claro. Então, aí isso é uma coisa muito recente, por conta da questão da inclusão, por conta da luta da comunidade surda para garantir os seus direitos enquanto cidadão, muito embora a sua condição seja utilizar uma outra língua. Por isso que você pode dizer surdo. Surdo é uma identidade que faz parte de uma luta política grego. Para eu sou surdo, sabe? Eu não nego a minha condição. Eu sou surdo e eu utilizo uma outra forma de comunicação, que a gente chama língua visual gestual. Olha, língua visual gestual, tá. Ela acontece em 3D. Nós estamos acostumados assim, você está aí bem quietinho e eu estou falando, e eu posso falar o tempo inteiro assim, bem quietinho também, para você, e a gente vai se entendendo. Agora, nas línguas de sinais, é preciso utilizar a expressão do corpo, do rosto, movimentos para frente, é futuro, para trás, é passado. Quando eu giro um pouquinho aqui, é o Eustáquio que está falando. Quando eu giro um pouquinho aqui, é o irmão do Eustáquio, vamos dizer que eu estou contando Então, uma não é só as mãos, né? É interessante, são sinais, né? Os sinais posso fazer com a cabeça, com os olhos, com a boca, com o corpo. É abrangente, então, a língua? É um conjunto, é abrangente. Olha. E requer um desprendimento muito grande, porque assim, você não fica olhando para as mãos da pessoa quando ela está sinalizando, você se conecta, você tem que olhar nos olhos da pessoa. E quando eu estou traduzindo, a pessoa para quem eu estou traduzindo, ela está olhando nos meus olhos e eu estou sinalizando. Muitas vezes ela diz, você está bem? O que aconteceu? Por mais que eu esteja ali produzindo, incrível. Ela percebe traço, tipo, não dormi bem, né? Alguma coisa, estou com fome, ou estou chateado. Mas se você for para os Estados Unidos, sim, né, você vai ter que aprender a língua americana de sinais de lá. Sério? E é difícil ou não? Eu vou ter dificuldade, digamos assim, ou não? Vamos dizer assim, tem uma língua internacional.
Tem. É uma língua utilizada para as palestras, quando se faz congressos, seminários, e aí tem tradutores especialistas nessa língua para poder traduzir, e aí acontece uma série de traduções. Às vezes o palestrante está fazendo uma palestra em francês e o tradutor traduz para a língua internacional, Nossa o outro Senhora. que conhece a língua internacional traduz para o português. Puxa. É lindo. Olha. Você vai num congresso de pessoa com deficiência e você vê a tradução para surdo-cego, porque a gente não tem surdo-mudo. Eu nunca encontrei uma pessoa com a deficiência da voz. O surdo sempre diz me belisca para Então, ver quando eu difícil, é difícil surdo-mudo, então? Porque todo mundo fala surdo-mudo, Só se ele se ele sofrer algum acidente que perca. Em 20 anos que eu trabalho com isso, eu vou te contar que eu conheci uma pessoa que não conseguia ter som. Caramba. Ela não tinha som, emitia som, mas ela não era surda. A audição não está ligada com os outros órgãos, é um outro sentido. Então, a gente tem que pensar nos nossos sentidos, eles são separados, cada um tem o seu arsenal de competência. Agora, tem pessoas surdas e cegas. Puxa vida, hein? E aí é uma outra... Não dá nem para a gente imaginar, né? Uma situação dessas. Nossa, nós que temos... Nós que somos... temos integridade das coisas, né? Imagina, não consigo imaginar uma pessoa surda e cega, né? Como é que seria? Caramba! É difícil colocar no lugar de alguém nessa situação, né? É difícil e tem uma questão assim, bem importante. Nós, na evolução da humanidade, a gente tem a ideia da perfeição, né? Normal. Te pergunto, o que é normal? Normal é o que está dentro de um padrão de regras. Hoje, um ser humano normal não é o meu ser humano normal do passado. Mas as pessoas com deficiência, vamos falar de forma geral, sempre sofreram na história da humanidade opressão e discriminação. Total. Porque era como o espelho da ineficiência. E não apenas uma deficiência. Eu tenho um problema no coração, ou eu não tenho uma orelha, ou eu não tenho uma mão, eu não escuto. E, por exemplo, no passado, as pessoas surdas, as pessoas deficientes, não eram dignas de receber herança, eram proibidas de casar. Sério? Eu não sabia que chegou nesse nível, não. Que eram usadas em experiências. Muito discriminadas, isso sim. Isso é conhecido. Agora, a esse ponto, eu não sabia, não. Eram usadas para experiências, né? Feitas já várias coisas para tentar curar, tentar normalizar. E assim, Grego, até hoje tem isso, né? Até hoje, assim, tem a não aceitação de um ser humano com uma condição diferente do que nós consideramos normal. Diminuiu, então, mas continua, né? Infelizmente, problema. Continua. A gente vê como um problema. Eu não culpo uma mãe e um pai, eu sou mãe, né? Quando o teu bebê nasce, você olha ali, 1, 2, 3, 5 dedos, 2 olhinhos, se tem isso, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas nos falta um entendimento, uma visão mais ampliada da aceitação de determinadas condições do ser humano. Estamos longe disso ainda, desse entendimento aí. Então, quando a criança nasce, por exemplo, hoje nós temos o teste da orelhinha, e se descobre que ela é surda, não existe uma rede de apoio e de esclarecimento aos pais de todas as possibilidades. O que existe ainda é uma visão muito forte e clínica de tentar consertar. Por que, hein, isso? Você que está no meio, você já conseguiu descobrir as razões disso ou não? Sinceramente, Grego, eu acho que é uma questão bem profunda e bem subjetiva da humanidade, né? Eu acho que é a busca pela perfeição, pelo padrão. Puxa vida, né? É triste. São
poucas pessoas que têm uma aceitação e buscam assim, eu quero saber do desenvolvimento integral do meu filho, independente da condição dele. A grande maioria quer consertar. Como é que eu vou me comunicar? É muito mais fácil eu consertar ele do que eu me movimentar. Mas como você falou, no pós-natal, vamos dizer, já dentro da maternidade ainda, se a criança fosse submetida a uma série de exames necessários, fora o da orelhinha, como você falou, fora o famoso pezinho, que são aqueles preliminares, né? Tá respirando, conseguiu falar, tem reflexo, tudo isso aqui, pronto, tá liberado, vai embora. E aí, não sei, poder-se-ia evitar um monte de coisas, se detectadas, muito mais cedo ou não? Na questão da surdez é difícil evitar. É difícil, tá? Eu vejo assim, eu vou falar por vários relatos e histórias que eu já traduzi de pessoas surdas, porque tem uma frase que diz nada por nós sem nós. Seria até melhor, a gente pode até fazer um outro programa e convidar um surdo, que nós temos aqui em Santa Catarina, vários linguistas, doutores, que têm pesquisas maravilhosas, e eles poderiam, com certeza, contribuir aqui, enriquecendo o teu programa com essa questão. Mas eu posso, assim, né, no meu singelo conhecimento, da minha experiência com pessoas surdas, os relatos são muito tristes. Começando por não aceitação. Tipo assim, eu nasci surdo, por que não estão me aceitando assim? Como eu nasci nessa condição por alguma razão, né? A gente busca sempre quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, né? Da onde vim, da onde vou. Então, se houver aceitação, há pesquisas que já mostram, se tiver essa aceitação e a busca pelo seu desenvolvimento educacional, respeitando essa especificidade, que é não ouvir, ele vai se desenvolver normal. Tem uma historinha que a família é surda. A mãe, o pai, a criança é surda. E a mãe levava a criança para brincar no parquinho. E lá ela começou a brincar com uma outra menina. E um dia a mãe dessa menina veio e falou para ela, vamos para casa que já está na hora. E daí a mamãe surda, né, foi ali ver com a sua filhinha, a filhinha surda disse, mãe, o que tem de errado com a minha amiguinha? Por que eles ficam? Olha só. Puxa vida. Claro, era a única coisa que ela conhecia, né? Então, o que tem de errado? A única coisa que ela via era o movimento da boca. E ela pensou, o que tem de errado com essa gente? Perfeito. Então, é nós que inserimos na criança que nasce que tem alguma coisa de errada com ela. Então, eu acho que por isso que a questão é bem mais subjetiva. A sociedade discrimina, você disse tudo, né? Você começa a ver como, puxa vida, a menininha é surda, a filha de... mesmo que você não queira, é uma coisa inerente ao ser humano, não sei, não deveria ser, mas existe isso muito. Você não consegue tratar como uma pessoa normal só porque ela tem uma certa deficiência. Se você for ver, você tem uma outra deficiência, mas que talvez seja muito pior do que né? Mas é incrível essa humanidade ainda. Eu sempre digo aqui no meu programa, repeti muitas vezes, ainda nós não demos certo ainda como seres. Nós ainda temos que aprender muita coisa. Acho que é por isso que a gente pena tanto. Né? E eu não sou diferente de ninguém, não estou querendo me colocar como diferenciado. Tem uma série de questões aqui que eu preciso corrigir também, mas ao menos eu tento, né? Eu tento buscar isso aqui. Outro esclarecimento, Cristine, uma pessoa que nasce com deficiência auditiva, nasceu surda, a pessoa, não houve, os ossinhos lá não desenvolveram, tudo bem. E a outra que perde a audição no decorrer da vida por algum acidente, por algum trauma, alguma coisa assim. Existem diferenças nessa questão do aprendizado? Alguém aprende mais fácil do que o outro? Se acostuma mais fácil? Como é que é essa questão de quem nasce, de quem é natural, nasceu surdo, e de quem desenvolveu surdez no futuro? Tem uma série de doenças, né, principalmente as doenças de inflamação, meningite,
que pode causar surdez e outras mais, o nervo auditivo ficar seco. Há uma questão da identidade. Né? Tem estudos, inclusive de uma linguista surda, Gladys Perlin, que ela traz, e a Karin Strobel, elas trazem essa questão da identidade. A gente cria ao longo da nossa vida identidade, com a pessoa surda não é diferente. Então, há aquela pessoa surda que nasceu numa família, que aceitou ela, que aprenderam a língua de sinais, que transformou isso como uma coisa normal e ela desenvolve, aprende. Porque o que acontece hoje? Uma pessoa surda ainda acontece, infelizmente, e agora eu vou ter que fazer uma janela aqui, porque nós estamos comemorando que essa semana foi aprovada a PL 4.909, que estabelece a educação bilíngue para surdos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Não existia isso ainda? Não. Olha o surdo só. ia para a escola, foi aprovado no Senado, agora nós estamos na instância final. Isso aqui é um sinal de esperança, né? Sim. Então, nós estamos na instância final para ser aprovado. Né? Foi para a Câmara de Deputados, e aí a sanção, e estamos acreditando que vai ser aprovado. Então, o que acontecia? O surdo ia para a escola e ele tinha uma didática como nós, ouvintes. Aprender sílabas, som, fonemas. Como que uma criança de um ano de idade, no primeiro ano, uma criança no primeiro ano vai ter um tradutor-intérprete com ela? Impossível. Então, uma pessoa que nasce surda e uma pessoa que fica surda depois, elas vão ter diferença na questão de identidade, porque aquela que ensurdeceu, diferente de nós, né, com a idade, que agora eu não usava óculos, eu já estou usando, a gente vai perdendo a audição com a idade. Sim, né? sim. Isso aí, você tem uma questão social, mas se tu trabalhar, bota um aparelhinho, hoje tem... Vai se adaptando, adequando. Você se vira, você se adapta e faz parte da tua evolução de ciclo. Agora, vamos dizer, uma pessoa que ficou surda na adolescência, tem um caso de um jogador de vôlei lá do Rio Grande do Sul, que ele estava com 20 e poucos anos e estava perdendo a audição, ele foi aprender Libras. Ele tem que ter um apoio psicológico, porque modifica a tua vida. Tem um filme que agora foi premiado no Festival de Cannes, O Som do Silêncio, que era um baterista que ele ficou surdo da noite para o dia. E a vida dele virou de perna cabeça. Você modifica a tua vida. É outra cultura, tem a questão cultural. Porque o comportamento é diferente. Eu posso flutuar nesses dois mundos? Pode flutuar. Mas você tem que entender o que está acontecendo contigo, como é que vai ser a partir de agora. Tem vários aspectos que vão influenciar a tua família, os teus amigos, como é que era a tua vida social, como é que é a questão do teu trabalho, como vai ficar tudo isso. É diferente de uma pessoa que nasceu surda, ela não tem a referência de ouvir. Sim, outra história. Então, já está nela a identidade. Como é que vai ficar com essa lei que está tramitando agora, na fase final? O que vai acontecer? Como é que vai ser a adaptação, então, da aceitação? Como é que a pessoa com deficiência auditiva vai ter benefícios na escola? Como é que será isso? Eu não perco a esperança na humanidade, né, Grego? Apesar de que a gente tem que ajeitar tanta coisa, né? Claro, sempre. Eu vejo que na questão da pessoa com deficiência, dos surdos, eles são muito organizados, tem uma luta, tem um movimento social muito forte que começou na década de 80. Talvez por isso que hoje a gente está vendo mais, está tendo mais visibilidade a língua de sinais. Hoje nós temos uma série de surdos formados na graduação, no mestrado, no doutorado. Tudo é muito novo. 2002, a Lei de Libras, 10.436. 2002, que ela foi oficializada e reconhecida como língua. Ela não é a segunda língua oficial do Brasil. Se ela fosse a segunda língua oficial do Brasil, ela teria que ser obrigatória no ensino. Tá. Ela só é reconhecida como língua de instrução para as pessoas surdas. E a língua portuguesa como a língua 2. Então, eu aprendo português, mas quem vai me ensinar sinalizando. Entendo.
Depois nós tivemos o decreto, em 2005, que regulamentou essa lei, falando da formação dos professores de Libras, dos tradutores e intérpretes. Em 2010, tivemos a lei que reconheceu a minha profissão de tradutor e intérprete, e hoje nós temos um decreto que ele está tramitando para regulamentar a nossa lei, porque ainda a gente tem uma série de questões, né, de horas de trabalho, formação, etc. Essa lei, a 4.909, que eu te falei que foi aprovada agora, advém desse movimento social, principalmente da FENEIS, Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, né? Que é o órgão maior no nosso país, e também tem em outros países, que trabalha em prol dos direitos educacionais e sociais das pessoas surdas e deficientes auditivas. Então, o que eles querem? Que na Lei de Bases e Diretrizes da Educação Nacional tenha a Libras como língua 1 do surdo. Para não acontecer isso que eu te disse antes, que aliás, eu estava começando a dizer e não completei, que o surdo chega no primeiro ano, ele não tem língua nenhuma. Grande parte ainda vai para a escola no primeiro ano e ele só tem gesto caseiro. Aponta, banho. Só tem gestos caseiros. Uma criança com... Aí ela chega na escola e a aula é em português. Aí coloca um intérprete ali com ela. E ela não sabe a língua de sinais. Consegue ver o panorama? Ou, que é pior, colocam, que se colocasse um intérprete ainda, muitas vezes não tem intérprete, colocam um monitor. Aí esse monitor copia. Então, isso é, novamente, o capacitismo. Tira dessa pessoa o desenvolvimento. Você tocou num assunto importante, me chamou a atenção. Hoje nós temos... surdo não falta, que é uma deficiência... exatamente, é uma deficiência normal. Não sei se existe um censo para o número de pessoas deficientes auditivas, mas a pergunta é, nós temos profissionais suficientes para dar assistência a essas pessoas? Você falou que tramitou uma lei. A lei, vamos dizer, vai ser aprovada. Aprovou. E aí? Aí você vai colocar a lei em vigência, mas não tem profissionais para poder dar andamento a essa lei. Como é que fica isso? Como é que está o número de pessoas? Você é uma tradutora, como você acabou de dizer, você estudou para isso. Você é uma das partes desse processo todo. Mas existe número de profissionais suficientes para suprir essa demanda? Eu acredito que para dar início, sim. Porque foi em 2006, se não me engano, 2006 que foi formada a primeira turma do curso de Letras Libras, licenciatura, que, como eu citei antes, que é a pesquisadora referência aqui no Brasil, a Ronice de Quadros Miller, da Universidade Federal de Santa Catarina, que idealizou esse curso. Foi o primeiro curso que formou, e ele foi destinado a pessoas surdas. Foi uma festa na época, assim, foi maravilhoso, eu acompanhei, sabe? Então, nós temos essas turmas, e logo depois, em 2008, foi criado 11 polos em todo o Brasil, a UFSC coordenando 11 polos em todo o Brasil, com o curso de licenciatura e bacharelado, que daí eu fiz o de bacharelado. Então, ele era semipresencial. Eu ia até Porto Alegre todo final de semana ter aulas presenciais. E no decorrer da sequência dos dias, a gente fazia as aulas em casa. E quanto tempo você fez a formação? Quanto tempo? 4 anos. 4 anos? Puxa vida, muita coisa. É uma graduação, 4 anos. É a primeira graduação do Brasil, assim, na qual eu sou muito grata, porque eu me descobri nessa profissão, Grego, é interessante, porque às vezes as pessoas dizem, eu sou muito velho para aprender. Eu hoje tenho 55 anos. Eu aprendi a traduzir a língua de sinais com 35 anos. Caramba!
Indo contra, assim, coisas que eu ouvia, dizer, ninguém aprende. Mas por que você começou? Me desculpe, aproveitando que você está contando isso, do nada, alguma coisa te motivou para isso? Foi. Eu trabalhei com muitas coisas na minha vida. Na época, eu era designer gráfico. Gostava do que eu trabalhava, mas eu sempre olhava aquelas pessoas que diziam que eram apaixonadas, que sabiam o que queriam fazer. E eu não sabia, né? Eu olhava, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Tá, daí eu fiz um concurso na Câmara de Vereadores da minha cidade e passei. Eu fiz esse concurso para ajudar meu irmão, porque eu queria estimular o meu irmão. Eu passei e ele ficou em quarto lugar. Eu digo, não, eu vou entrar, mano, vamos ver como é que funciona, porque eu também quero saber um pouco de política, e eu vou ver lá como é que é para te chamarem, né? E eis que eu entrei, nada é por acaso, me convidaram para fazer parte de um projeto piloto que era ensinar os funcionários públicos a língua brasileira de sinais para fazer o atendimento aos surdos da cidade. Era um projeto da Associação de Pais e Amigos dos Surdos, a APAS. Olha só. Que depois eu fiquei trabalhando até hoje, faço trabalhos voluntários com ele. E eu fui no periódico surdo. O que é isso? Vamos lá, vamos ver. Quando eu entro na sala e tinha a minha adorada professora Monique Revem Leal sinalizando, e a minha grandíssima amiga Cláudia Furlaneto Paim, né, que é tradutora intérprete, as duas sinalizando. E eu fiquei olhando aquilo, Grego, parece que o tempo parou. E quando ela começou a falar, eu digo, eu quero fazer isso. E eu perguntei, quanto tempo demora? 4 anos. 3 meses depois, eu estava, assim, precariamente, atuando como voluntária no EJA, Educação de Jovens e Adultos, porque eles não tinham ninguém. Então, eu era um mal necessário, né? Porque eu mal sabia, mas eles também não tinham ninguém. O pouco que eu sabia já ajudava. E aí eu fui, né? Fui atrás. Participei de uma prova da FENEIS, porque na época não tinha curso. Daí passei e todo dia ali, aprendendo. Eu passava o dia inteiro. Como sinaliza isso? Como sinaliza aquilo? Foi. Aí saiu, isso foi em 2003. Então eu comecei de forma empírica. E eu fui fazer a minha faculdade em 2008. Por que leva 4 anos, Cristine? Porque é uma graduação. E se você pensar em língua, né, vamos pensar em inglês. Em 3 meses, você tem condições de conversar com alguém fluentemente em inglês? Se você fizer 4 aulas por semana? É difícil, mas... Todo e qualquer assunto? Não, né? Não. Você pode ter uma conversação informal. Vamos dizer, em 3 meses eu posso conversar informalmente, pedir informações. Isso, né? me fazer entender. Me fazer entender. Então, qualquer curso de língua, você precisa 4 anos. Pensa no curso de letras. Letras em inglês, letras francesas. Porque a gente imagina, eu, por exemplo, como leigo total, eu imagino que um curso de línguas, o Libras, deve ser aprender a fazer isso aqui, né? Que nem você falou. Então, eu não consigo. Aí é que está, né? É o que qualquer pessoa vai pensar. Como é que as pessoas vai ficar 4 anos fazendo sinal? Né? Não é assim, então. Envolve muito mais coisas. Envolve mais coisa, porque tem a questão cultural, histórica, gramatical, linguística. Por exemplo, assim, vou te dar um exemplo aqui que tu vai entender. Uma frase que eu falei para ti antes, aquela, né, que eu tenho ela anotadinha aqui. Ó. A frase em português é assim: a chave está dentro de uma caixa que está no alto do armário, à esquerda, logo quando você entrar no escritório. Isso que você tem que traduzir agora em Libras. Como que eu falo isso em Libras? Que não vamos nem dizer traduzir. Como que eu falo isso para o surdo? Eu quero explicar para ele é meu colega de trabalho, eu quero explicar para ele onde que está a chave para ele poder vir trabalhar sábado. Repete então a frase para mostrar. Isso. Vai lá. Então eu iria começar com chave, né? A chave, cada uma dessas palavras tem sinal. Ó. Chave está dentro de uma caixa que está
no alto do armário. À esquerda, daí eu tenho que fazer para o lado direito. Né? O meu lado direito é esse, o meu lado esquerdo é esse, eu tenho que fazer para o lado direito para o surdo poder entender. Logo, quando você entrar no escritório. Eu não faço assim. Isso perde o sentido. Eu tenho que ter a pragmática da palavra. Eu tenho que ter o entendimento. O que eu tenho que falar para ele? Onde está a chave? Não é ao pé da letra, então. Não é ao pé da letra. Olha como é que eu faria. Eu não vou falar agora, tá? Termina com a chave, que era o primeiro. Termina com a chave. Que sensacional. Em português a gente começa com a chave. Então interessante. É só um exemplinho. Não, muito legal. Muito legal. Eu acho fantástico que a gente hoje, a maioria, como a gente falou no começo da nossa conversa, quase tudo hoje tem libras. Você vê aquele quadradinho na televisão, né? A tradução, o presidente falando, o deputado na política, num culto, qualquer coisa. Então é bacana você ver aquilo. Às vezes você até gostaria de entender, porque você fica olhando mais para quem está fazendo a Libra do que quem está falando, né? É interessante isso. Então chama atenção. Mas a gente não faz a menor ideia do que seja aquilo. Porque, como eu te disse no começo do programa, agora já mudou tudo. Porque para mim passava de fazer sinalzinho e acabou. Pipi, papai e acabou. Agora tem uma profundidade incrível que você está dissertando aqui para a gente, que é muito importante você saber disso, que pode fazer outras pessoas se atraírem pela Libras, né? É um direito, né? Um direito constitucional, que é o da informação. Sem dúvida. Você pensa assim, tem vários relatos, né, de surdos, estão numa família, a família não aprende a língua de sinais, aí ele fica num isolamento linguístico. Então, por isso que as associações de surdos, as associações de pais e amigos de surdos corroboram para que eles se encontrem com os seus pares. Mas mesmo assim ficam isolados, né? Só com seus pares, né? Isolados da sociedade. É melhor do que isolados sem ninguém te compreender. Com certeza. Como é que Cristine, como é que alguém cursa? Como é que alguém se forma numa universidade? As universidades, as faculdades hoje, estou fazendo uma pergunta de leigo, eu sou totalmente leigo nesse assunto. Eu tenho uma deficiência auditiva, eu presto um vestibular, mas e aí, eu entro para medicina, como é que eu vou cursar medicina sendo surdo? Então, você tem o direito, por lei, de ter tradutor e intérprete de língua de sinais. Verdade? Eu tenho direito. Existe isso aí? Olha. Existe. É um direito que você pode ir no Ministério Público reclamar esse direito caso a instituição, todos os órgãos federais, estaduais, municipais e educacionais são obrigados, né, a prever esse. Desconhecia isso. Então, vamos dizer, dentro de uma turma, eu citei medicina, podia citar qualquer outra matéria, mas numa escola de medicina, num grupo de formandos em medicina ali, se eu sou o único que tem deficiência auditiva, dentro da sala vai ter alguém comigo. Olha, vai ter um tradutor e intérprete. Que maravilha! Que excelente notícia. Formado com formação competente para isso, né? Fantástico. Eu já traduzi curso de computação, de biologia, matemática, ciências, engenharia mecânica, pedagogia, vários, artes, produção, multimídia. Já traduzi muitas traduções. Eu não acompanho toda a graduação, por exemplo. Eu vou em tal disciplina, o meu outro colega em tal disciplina. Daí eu permaneço naquela disciplina para ter um acompanhamento. Cristine, como é que é o comportamento? Olha só, é interessantíssimo. Eu acho que as pessoas estão se admirando, como eu aqui estou conversando com você, também quem está nos assistindo, a mesma coisa. Como é que se comporta o resto da turma? Como é que se comporta o instrutor ali, o mestre que está dando a aula também, com uma pessoa que está lá, é um intruso, vamos chamar assim. É um intruso.
Eu, eu considero A palavra é perfeita. Isso aí, no início, era bem isso, assim. Eu me senti uma intrusa. Mas aí, assim, eu sou professora de formação de novos profissionais, tradutores e intérpretes, né? Eu trabalho com isso. Então, eu sempre busquei formas, procedimentos, porque a nossa profissão é muito nova, emergente. Ela iniciou na esfera religiosa. Como eu te falei ali da epístola do Paulo, de levar a palavra para o surdo. Depois que ela se tornou um fator mais educacional para os reis poderem repassar sua herança quando acontecia de terem filhos surdos. Na sala de aula, então, eu sempre procedi de conversar com os professores. Hoje a gente já tem um conhecimento maior na instituição, porque a própria instituição tem procedimentos. Mas eu fazia isso, explicava para o professor, né? Qual o papel de cada um? O meu papel é traduzir. Apesar de eu ser um tradutor educacional, o tradutor educacional ser diferente do tradutor de conferências, a gente acaba fazendo alguns adendos, assim, rodapé, por exemplo, eu falo assim, sociedade. Sabe o que significa? Eu posso fazer essas provocações para o surdo. E ele diz, não, daí eu explico. Ou eu peço, vamos perguntar para o professor, né? Eu tenho escolhas o tempo inteiro. A nossa profissão, assim, ela tem um desgaste mental muito grande, porque a gente faz escolhas o tempo inteiro e a gente tem a primeira regra de ética, que eu sempre me apavoro quando eu leio, o primeiro artigo do nosso Código de Ética é ter alto caráter moral. Daí eu fico assim, meu Deus, eu não tenho tudo isso. Porque é a nossa primeira regra do nosso Código de Ética, ter alto caráter moral. Então, eu interfiro, mas eu não interfiro com minhas ideias. Eu tenho que ter uma certa imparcialidade. Vamos supor assim, Grego, o professor está falando um monte de coisa e vamos supor que eu tenho um conhecimento e aquilo que ele está falando não é certo. Não cabe a mim. Tá. Eu traduzo e não posso nem fazer uma cara assim. Não. Essa é a imparcialidade. Né? Por exemplo, eu trabalhei muito na esfera política, traduzi discursos políticos. Sim. Eu tenho o meu posicionamento particular. Agora, eu tenho que ser neutra na hora que eu estou traduzindo. Perfeito, importante o cara demais dizendo, eu vou fazer, eu tenho que dizer, eu vou fazer, acredite. Isso, claro, você está traduzindo, simplesmente traduzindo. Então, tem esse desprendimento. Aí eu tenho que ter claro esse meu papel, por isso que é importante a formação do tradutor-intérprete a nível superior. O professor tem que ter essa clareza de que nós não somos um intruso, nós estamos ali observando a aula dele, a gente está ali para traduzir, fazer essa mediação linguística, cultural e educacional, e o aluno tem que ter também uma clareza, também tem que ter uma conversa com ele, porque muitas vezes ele chega na universidade sem ter uma bagagem de procedimentos sociais, que o papel dele é estudar, que o intérprete não é uma babá, que o intérprete é um profissional, que ele é profissional da instituição, né? E às vezes você tem pessoas que não têm essa formação, e daí ajudar. Nós não estamos ali para ajudar. Às vezes as pessoas me dizem assim, tu tem um dom. Não, eu estudo muito grego até hoje. Claro. Eu não nasci sabendo Libras, como um pintor que já, sabe, aquela pessoa que tem o dom de pintar, Não, eu estudei. E ralo todos os dias estudando para poder fazer uma foto. Claro, assim que tem que ser. Então tem um mito, que tem um dom, porque ela é muito visual nessa língua. Então a gente tem que ter esses cuidados. Aí, quando se tem claro esses três papéis em sala de aula, os colegas, eles ajudam, eles são super camaradas, assim, fazer parte do grupo do aluno surdo. Cada curso tem um perfil, sabe, né? O curso das humanas, das ciências, mas, no geral,
eu vejo que há uma aceitação muito grande da sociedade, sabe? As pessoas se envolvem, participam, Que vão bacana. aprender Libras. Ah, eu quero aprender Libras, se aproximam do surdo para pedir sinal. Por falar nisso, já existe lato sensu de Libras ou não? Tem. Sério? Tem aqui em Santa Catarina tem mestrado em tradução. Mestrado em tradução. Tem pós em educação especial, pós em Libras. Eu tenho uma pós em ensino de Libras no ensino superior, docência de Libras no ensino superior. E onde você cursou isso? Onde tem isso aí? Essa eu fiz EAD, Universidade Unicamp. Mas aqui nós temos assim o curso de Libras no Instituto Federal de Palhoça, tem o curso de Pedagogia Bilíngue, né? Ele é dado em português e Libras, você sai lá um professor bilíngue, então você tem aulas de Libras, aulas de aquisição da linguagem, aulas de aquisição da língua 1, língua 2, vocês formam um pedagogo capaz de dar aula para pessoas surdas, pessoas ouvintes. Ah, mas é só pessoas surdas que podem estudar numa instituição bilíngue? Não. Pai, mãe, surdo que tem um filho ouvinte, a primeira língua dele é Libras. Claro, sim, tem que saber. Tem uns compadres que são surdos e eles tiveram trigêmeos, ouvintes. E aí, com essa pandemia, eles fizeram 2 aninhos agora, bem quando começou a pandemia, eles não saíram de casa, eles não têm contato com pessoas que falam, só a televisão. Então, eles sinalizam, eles não falam ainda, tem 2 anos e não falam. Então, estão aprendendo Libras como primeira língua, vamos chamar assim, né? Exatamente. Que legal, que bacana. Olha que universo maravilhoso. Ó, nosso tempo aí voou, você acredita? Ó, agora, sensacional, mas eu não estou satisfeito, não. Não posso dizer que eu estou satisfeito. Eu imagino. É aquela coisa que você não conhece, vai provar, e você começa a comer aquilo e não quer parar mais, que é o caso aqui, né? Então, nós vamos... suspeita, né? Eu falo... Não, tranquilo. A pessoa sabe, a pessoa que... Eu gosto. E satisfez a curiosidade, e eu acho que isso aí a gente tem que continuar. Gostei da sua proposta inicial ali, da gente um dia voltar aqui com alguém que tenha deficiência auditiva, para a gente conversar aqui, né? Aí, em 3 é possível aqui através do streaming, então vai ser muito legal, muito elucidativo. Então, e eu acho que na verdade eu viria para traduzir, daí eu não claro. Convidaria e eu faria a tradução. Sim, mas não deixa de ser isso. Eu acho que nós precisamos dar espaço para esse tipo de atividade. Isso aí tem que ser nada exposto. Melhor do que eles para falarem deles, né? Então, isso aí tem que ser divulgado, tem que ser mostrado. Muita gente nem sabe sequer. Tem pessoas humildes que não têm acesso à televisão, não têm acesso à internet, né? E que pode alguém agraciá-los com um CD depois do programa gravado, vamos dizer, sei lá, vem assistir com a gente, puxa, existe isso, dá um novo fomento à sua vida, né? Que muitas vezes as pessoas são tristes por causa disso, né? Ver tanta gente dita normal e assim. Mas, Cristine, muito obrigado. Olha, então, eu vou... É que nem aquele... Você come aquele amendoim que você não quer parar, você fecha o saco lá, deixa lá, para, senão eu não vou parar de comer amendoim. É a nossa conversa de hoje. Então, meu muito obrigado. Eu vou deixar o seu contato aqui para as pessoas que tiverem interesse. Eu sei que você está à disposição para poder esclarecer, dar indicação, tudo, né? Principalmente aqui no estado de Santa Catarina. Também alguém de fora que não tenha a quem perguntar, digamos assim, pode endereçar um e-mail aqui para a Cristine e ela, com todo prazer, responderá para vocês. Então, Cristine, muito obrigado mais uma vez. Nós vamos retornar aqui, não sei, num breve espaço de tempo, que o assunto é importante, é de utilidade pública e a gente precisa divulgar isso, né? Coisa ruim, a televisão está cheia. Então, nós temos que mudar para coisa boa. Então, muito obrigado para você. Um fraterno abraço. E até a próxima oportunidade. Até. Gente, que maravilha, né? É gostoso você terminar um programa assim, todo entusiasmado. Assim, para mim foi tudo novidade. Confesso sem a menor vergonha de que eu não sabia nada sobre Libra. O Libra para mim era isso aqui, ó. Não sabia nada. E olha,
Saí aqui todo cheio de vontade agora, parecendo mulher gestante. Gente, fiquem bem, a gente tem que ser lúdico, né? A vida é isso. A gente leva da vida a vida que a gente leva. Forte abraço, fraterno abraço e até a semana que vem. Tchau.